Olá, meu nome é Paulo Júnior, eu sou diretor da Comprove e estou aqui para apresentar para vocês a nossa solução em malha fechada. Nós realizaremos testes em proteção de linha com o nosso modelo CE7012, relés de proteção Ciprotec 4 e o nosso software de simulação PSMU. Vamos agora à nossa demonstração. Nós estamos aqui para apresentar nosso sistema de testes em malha fechada, desenvolvido pela Comprove. A Comprove é uma empresa altamente especialista na parte de testes e ensaios voltados para o sistema elétrico de potência. Nós trabalhamos tanto com a parte de hardware, que são injeções de corrente, tensão, sinais de EC 1850, quanto a parte de software, que no caso será um simulador que modela o sistema elétrico de potência e lhe permite criar casos de faltas, aberturas de chave, qualquer tipo de simulação que você tem ali nos modelos matemáticos para simulações de transitórios, tanto eletromagnético quanto eletromecânicos. Então, como é que funciona a nossa parte de simulação e teste de proteção em malha fechada? Nós temos aí, pessoal, à direita, os IEDs de proteção, que são os componentes externos, ao meio, o hardware, e na parte esquerda, o software. Então, nós temos aí uma interface entre o hardware e o equipamento que está sob teste. Então, o hardware vai gerar os sinais, injetar nesse equipamento de teste e vai aquisitar as saídas binárias dos IEDs para que esse possa processar. E, por sua vez, ele também interfaceia com o software, que irá receber o sinal aquisitado e fazer os cálculos e a modelagem, porque ele tem um sistema interativo em malha fechada, e vai direcionar os sinais de saída e de geração para que esse equipamento, esse hardware, essa malha de teste, injete. Essa é a ideia do modelo de malha fechada interativo, que a nossa ideia é o quê? Democratizar o sistema de teste em malha fechada, que muitas vezes é vinculado apenas a simuladores em tempo real, que possuem um custo bem elevado. Então, em termos de hardware, nós estamos mostrando aqui para vocês duas opções, que seria o CE6710. Ele possui 6 saídas de corrente de 32 amperes, 4 saídas de tensão até 300 volts. Tem o teste com 1850, também afere transdutores, medidores e qualímetros, e reproduz arquivos ATP com RAID e PCAP. Então, esse seria uma das opções de hardware que a gente poderia utilizar nesse caso. E o outro hardware seria o CE7012. Esse equipamento ele já é mais poderoso, ele tem maior potência, maior alcance, então ele testa também equipamentos de primário. Suas saídas de corrente vão até 50 amperes, então para você fazer um curto-circuito que exige uma maior amplitude, ele vai conseguir atendê-los. E também possui 6 canais de tensão. A vantagem desse equipamento, por ele ter 6 canais de corrente e 6 canais de tensão, um único equipamento desse consegue fazer a simulação de 2 terminais da linha. Então você tem 3V e 3I para aplicar num terminal e no mesmo equipamento 3V e 3I para aplicar no outro terminal. Então você não precisa de ter uma sincronização, GPS nem nada. Você consegue fazer com uma única mala os 2 terminais em laboratório. Ele também serve para aferir transdutores, medidores, realizar oscilografia e também tem toda a parte de EC 1850 comentado no hardware anterior. Como a gente comentou, teste ponta a ponta em bancada. E na parte de software, o que a gente tem na parte de software? Nós temos o nosso PSMU. O PSMU é o Power System Simulator. Ele vai fazer a modelagem do sistema elétrico de potência. Então, ele vai fazer as simulações de transitórios eletromagnéticos e também eletromecânicos. Ele tem uma vasta biblioteca de componentes e vai fazer os testes dinâmicos em EDs através da modelagem em malha fechada e já tem interoperabilidade com as malas da Comprove que a gente citou, os 2 modelos. Então, sobre o software, vamos entrar um pouquinho nas características dele. Ele vai fazer a simulação de eletromagnético e eletromecânico. Ele possui uma interface bem amigável e intuitiva. Existem outros softwares no mercado que trabalham com uma interface mais antiga, com mais dificuldade para o usuário. Então, a gente programou esse software aí. Ele começou a ser desenvolvido em 2009. Nós temos aí mais de uma década aí de trabalho em cima dele. Ele utiliza a
integração trapezoidal para fazer os cálculos, e com detalhe que a gente trabalha com o método de Euler para evitar chaveamentos numéricos. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo um software como o ATP, uma simulação, e acontece ali um borrão de alta frequência. Aquele borrão de alta frequência muitas vezes não é um sinal físico, e sim uma oscilação numérica onde o sistema não conseguiu convergir para um resultado. Então ele vai dar um borrão ali, uma alta frequência que vai subir, descer, sem ter uma representação física daquilo. É um erro apenas matemático. Então, através do método de Euler que a gente implementou, a gente evita que esse tipo de situação ocorra. Então, ele também possui um manual completo para a realização de consultas, com mais de 900 páginas. Cada bloco que tem lá é modelado e é mostrado como é que ele funciona, para facilitar para o usuário. A gente possui um suporte técnico especializado por telefone e por e-mail também. Qualquer dúvida, sugestão, a gente está à disposição. E o software trabalha nos idiomas português, inglês e espanhol. Uma outra grande vantagem do software é que possui um relatório. Então, você fazendo uma simulação dos seus casos, dos seus cenários, ele consegue já exportar um relatório dos resultados. O automatismo, ele é bem interessante, então você pode trabalhar com lista de constantes, loop e tudo mais. Então, uma certa variável, você consegue fazer uma varredura nela, por exemplo, o local da falta. Você consegue já programá-lo para que ele mude o local da falta. Eu quero de 1% a 10%, de 0,5%, e ele já vai criar todos esses casos para você. Ele pode exportar e importar os arquivos também no formato CONTRADE e CSV, e também PCAP. A geração de relatório que a gente já também mencionou, e a visualização dos sinais, ele pode ocorrer de forma fasorial, de forma de onda analógica, da questão de trajetória de impedância, harmônico, interharmônico, e também através do gráfico de Lattice, para verificar, inclusive, as travel waves, ondas viajantes. Uma outra característica do software interessante é que ele tem um módulo desenvolvido para a realização de análises estatísticas. Esse módulo permite, no próprio ambiente do software, verificar uma distribuição dessa frequência de resultados, gráficos de pizza, gráficos lineares, daquela quantidade de cenários. Então, você pode fazer aí milhares de cenários e verificar como é que estão os resultados quanto a isso. Ele possui já também chaveamento estatístico para realizar esses testes. Depois, os blocos customizados. Então, a gente tem também a opção do usuário criar blocos para o software. Esses blocos podem ser criados da forma de programação. Então, você pode programar para o bloco, por exemplo, em C ou .NET. E você também consegue trabalhar também com o bloco criado pelo usuário, que é os subsistemas. Nos subsistemas, te permite você criar vários blocos, e desses vários blocos eles vão ser compactados em um único bloquinho, e esse bloquinho você pode usá-lo em todos os projetos, passar para outra pessoa. Então ele está compactado todo um sistema num bloco que é um subsistema. No software também existe uma abinha que ela é a aba de suporte. Nessa aba de suporte a gente tem ali o contato com o fabricante, um fórum de usuários, o acesso ao manual e já também uma grande quantidade de exemplos. Então, tem exemplos de qualidade de energia, de HVDC, de eólicas renováveis, de linhas. Então, tem vários exemplos ali já acessíveis para que o usuário possa clicar, abrir e, de repente, ir customizando aquele exemplo e não precisa sair do zero. Então, por exemplo, tem falta na linha, tem também saturação, falta no transformador e etc. O software ele possui mais de 400 elementos, já dividido em 17 grupos. Então, a maioria dos blocos já vai estar feita. Então, diferentemente, por exemplo, de uma condição que no software ATP você tem que ficar criando muita coisa, aqui os softwares já estão prontos para você fazer uma derivada, uma integração e etc. A gente vai mostrar um pouquinho desses blocos para vocês aí também quando a gente abrir o software. Alguns exemplos de aplicação que são bem interessantes. Então, você pode pegar um arquivo CONTRADE de um evento, de uma oscilografia real, importar ele para dentro do software e criar uma fonte
desse contrade. Então, ele vai injetar esse contrade na sua simulação. Isso é uma coisa bem interessante que você pode fazer. Você pode visualizar a trajetória de impedância, visualizar aí a trajetória do seu diferencial também. Esse aqui é um exemplo do software aqui, um standard, né, um padrão que se utiliza para avaliação do software, que é um caso de 39 barras do I3E, ele está aqui sendo demonstrado nesse caso. E também é interessante a gente falar sobre a questão da quantidade de nós do software. Esse software, como a gente trabalha com processamento no computador, a gente não tem uma limitação do número de nós, diferentemente, por exemplo, de uns simuladores em tempo real, que você trabalha com hardware. E aquele hardware, ele tem que conseguir processar um número X de nós, no máximo, para poder responder, por exemplo, num intervalo de tempo de 50 microsegundos. Devido a um método interativo, a gente não tem essa necessidade, então a gente não tem limitação do número de nós para o nosso sistema de malha fechada. Aqui, por exemplo, é um caso também que foi feito, inclusive foi apresentado um paper desse caso, uma simulação de uma proteção de barra com 9 alimentadores, nós temos aqui, cada um dos alimentadores possui fonte nesses alimentadores, e foram feitos vários testes de falta na barra, falta no alimentador, com saturação, sem saturação. Então vocês podem verificar até aqui, nesse ponto, uma saturação que aconteceu aqui com o caso que ocorreu, e aqui a gente tem a trajetória do gráfico, onde aumentou a condição de restrição, que era uma falta externa, depois essa falta externa saturou, e depois ela passou a ser uma falta interna, ela evoluiu. Então tem todos os gráficos aqui, a corrente de restrição, corrente de operação. Então é bem interessante, e aqui as binárias de atuação ali do relé, quando fechou a falta externa, quando fechou a falta interna e etc. A simulação dos casos também da norma 60255-121. Essa norma, ela rege dos requisitos de testes para os relés de proteção de linha. Então, ela numera os testes estáticos e também os testes dinâmicos, simulações de transitórios, com condições que chegam a dar mais de 6.000 casos diferentes, variando ângulo de incidência da falta, local da falta, CIR e etc., para que a gente tenha o tipo de falta, vários parâmetros para que sejam feitos esses testes. Nós também realizamos um paper mostrando o potencial do software, e o software já tem esses casos previamente programados, onde você escolhe e vai reproduzir sem ter problema nenhum. A aplicação do software em esquemas de validação de malha fechada, que nós vamos fazer o teste aqui, mostrando para vocês o teste prático nos próximos slides. Então, o teste de malha fechada, a gente vai fazer agora, pessoal, mostrar uma comparação que a gente fez do nosso sistema de método interativo em relação a um sistema em tempo real de malha fechada também, de um sistema comercial. Então, a gente visa confrontar o resultado do simulador em tempo real com a nossa ferramenta inovadora e mostrando a nossa metodologia de malha fechada através do método interativo. E fazendo isso, realizando teste no esquema de proteção de linha. Então, a gente fez aí centenas de casos e comparando o nosso resultado com o simulador em tempo real. Então, inicialmente, introduzindo, mais do que nunca, vocês sabem que o nosso sistema elétrico de potência do Brasil é um dos mais complexos do mundo, e a sua exigência em termos de performance e confiabilidade cada vez é maior. E com isso, há uma necessidade de uma evolução dos nossos testes de validação da proteção. Antigamente, a gente tinha uma verificação apenas com uma forma de onda senoidal pura, e com esse advento da evolução dos IEDs de proteção, os algoritmos, a gente também tem que evoluir a nossa forma de testar. Então, essa forma de testar nossa passa a ter uma necessidade de um comportamento mais fiel, através de simuladores de transitórios eletromagnéticos, e não somente uma senoidal pura. Então, isso está passando a virar uma rotina em novos sistemas que entram em operação, e também em dúvidas. Atuou uma condição errada, era para atuar e não atuou, ou não era para atuar e atuou. Então, o que se faz? Normalmente se coloca novamente esse sistema em teste, em cima de um simulador em malha fechada, para verificar o comportamento. Então, a gente entende, com essas condições, que a malha fechada ela é absolutamente necessária para a gente garantir a fidelidade
e essa realimentação do sinal. Mas a pergunta que a gente vai responder nos próximos slides é qual a necessidade que esse teste seja feito em tempo real. Então, malha fechada versus tempo real. Então, se a gente pensar num dispositivo de teste, no ambiente real, de um regulador de tensão e velocidade, nesse caso, a gente vai precisar realmente que o nosso simulador responda em tempo real. Por quê? Porque a gente tem um modelo virtual do nosso sistema, que está ali na forma matemática, e ele vai injetar os sinais analógicos, como a corrente, a tensão terminal, e esses reguladores vão responder também de uma forma analógica, também com a potência mecânica e uma tensão de campo. Então, essa condição de realimentação do sistema, ela ocorre de forma analógica. Então, dessa maneira, a cada passo de tempo, a cada momento, esse sinal pode ser alterado. Então, essa simulação tem que ser retroalimentada em cada passo de tempo em tempo real. Vamos agora no caso de um IED de proteção. Então, nós temos o IED de proteção aqui, um dispositivo físico e um ambiente real. Nesse caso, o nosso modelo de sistema virtual, ele vai fazer matematicamente o modelo e vai injetar as tensões e correntes aí provenientes que estavam vindo do TC e do TP. Só que, diferentemente de um regulador de tensão e velocidade, a realimentação do nosso sistema é feita através por entradas digitais. Ou seja, o que o IED pode interfacear com o nosso sistema? Ele só pode mandar abrir o disjuntor ou fechar o disjuntor, no caso de um religamento. Então, esse sinal passa a ser digital e ele não muda o tempo todo. É feito um comando de abertura ou o comando de fechamento. Então, nesse caso, por os IEDs responderem dessa forma, o sistema de teste, ele não necessariamente precisa ser realimentado em tempo real. Ele pode ser realimentado no processo iterativo que a gente vai mostrar para vocês, que é o trabalho que a gente fez, que foi um desenvolvimento aí de mais de 10 anos. Como é que a nossa ferramenta de teste ela funciona? Nós temos, então, o nosso modelo do sistema, por exemplo, os equivalentes, ou até geradores que podem ter aí os modelos. Nós temos aí os disjuntores, os TPs, os TCs, a nossa linha protegida, e do outro lado também a mesma coisa. E os nossos IEDs, que são os dispositivos físicos que estão fora do nosso modelo matemático. Então, nós vamos interfacear com eles através das saídas analógicas. Então, nós vamos injetar e externar os sinais calculados, analógicos, e também nós vamos sinalizar os status do disjuntor para esses IEDs que estão ali. E vamos receber desses IEDs também o comando de abertura ou fechamento do disjuntor. Lembrando que esses sinais podem ser aí tradicionais, ou seja, saídas analógicas e contatos secos ou molhados, ou também podemos trabalhar com a IEC 1950, injetando sinais de sample value e recebendo e enviando mensagens GUSE dos sinais digitais. E como é que se dá, então, esse processo interativo? Vamos entender como é que ele ocorre. Inicialmente, a gente faz a simulação, aqui, por exemplo, de um caso, de uma condição de pré-falta, que depois passou para uma condição de falta, nossa corrente aumentou. Então, simulamos esse caso e vamos injetar isso no IED, injetando condição de pré-falta, e aqui a condição de falta, esse aqui é o momento da falta. O que esse IED vai reagir? Ele vai reagir aí com o trip, então ele vai vir numa condição que não está operando, e depois do tempo, aqui a gente colocou, por exemplo, 2 ciclos, e depois desses 2 ciclos aqui, por exemplo, ele operou. Essa é a resposta. Com essa resposta, a gente vai ressimular, levando isso em conta. Então, nós temos essa resposta que o IED operou nesse momento, e nós vamos, então, ressimular com essa condição, ele mandando abrir o disjuntor aqui, com o tempo que foi configurado no modelo de ali 2 ciclos, por exemplo, a abertura do disjuntor. Nós temos essa condição, ele vai abrir nesse caso. Então, a gente tem a nossa nova forma de onda que vai ser agora injetada novamente. Então, nesse processo iterativo, passo a passo. Então, nós temos agora essa nova injeção e agora, sim, essa resposta do nosso IED. Isso é muito importante porque o IED, a gente injetando a mesma condição de falta, ele vai ter o mesmo comportamento e a mesma resposta. E isso é o quê? Isso é checado. Então, a gente, quando ressimula, a gente verifica se ele está dentro ali da tolerância de repetitibilidade do nosso IED.
Então, vamos mostrar aí para vocês um caso que a gente fez num sistema de 500 kV referente à rede básica, um esquema de proteção de linha. Então, nós temos aqui, ó, nosso desenho. Essa aqui é a nossa linha protegida. Nós temos aqui o modelo do disjuntor, nós temos aqui um modelo do TC, do TP, o modelo do TC e do TP. Essas correntes de tensões vão ser injetadas aqui nesse ED, essas correntes de tensões injetadas nesse ED do lado de cá. Nós temos aqui a subestação 3, do outro lado a subestação 2, nós temos aqui o equivalente, aqui o outro equivalente, e nós temos aqui a nossa linha paralela à linha protegida e duas linhas adjacentes que ligam até a subestação 1 e a outra linha adjacente que liga até a subestação 4. Então foram feitos 428 cenários de testes diferentes e 10 vezes, repetidos 10 vezes cada um desses cenários, através de 8 grupos tradicionais, que são tipos de testes que normalmente se realiza em simuladores de tempo real. Então vamos mostrar todos esses 428 cenários aí, divididos em 8 grupos. Então, os primeiros cenários aí, nós temos 200 casos com ele, que foram o quê? Faltas internas, faltas aqui internas na nossa linha protegida, com e sem resistência, com ângulo de incidência de 0 e 90 graus, com religamento com e sem sucessos. Então, fizemos fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra, trifásica e trifásica-terra, variando o local de 0, 25, 50, 75 e 100, entre a subestação 2 e 3. Então, isso gerou para a gente 200 casos diferentes aí com essas condições. Depois, o outro grupo foram as faltas internas com alta resistência no local a 50%. Então, foi variado o que nesse caso? Aumentando a impedância dessa valor de resistência de falta, de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 e 200 ohms. Então, nessa condição, variamos a resistência de falta e criamos outros 8 novos casos. Então, 200, depois 8, depois mais 180 casos de faltas externas para a gente verificar a nossa proteção dessa linha protegida, como ela está comportando para essas faltas externas. Então, no caso, com e sem resistência, de 0 e 90 graus, com religamento com sucesso nesse caso. Então, faltas monofásicas, bifásicas, bifásicas terra, trifásicas, trifásicas terra. No local, nessa linha adjacente, na linha paralela e na outra linha adjacente. Depois, num outro grupo também, as faltas evolutivas. Então, a gente teve faltas evolutivas aí, que elas começaram a aplicação da fase terra em 100 milissegundos e depois passamos para a fase terra em 130 milissegundos. Então, começou com uma falta fase terra e depois para a bifásica terra depois de 30 milissegundos. Na principal, em 3 pontos diferentes e na linha paralela também em 3 pontos diferentes. Depois, no SOTF, né, o Switch On to Fault, a gente fez o de um lado, num terminal, do outro lado, do outro terminal, com o terminal da subestação 3 aberto, a 0 e a 100%, e com o terminal da subestação 2 aberto, a 0 e também a 100%. Depois, a falta sem comunicação, que a gente fez? A gente tirou a teleproteção e fizemos a falta verificando o comportamento sem a teleproteção, a 0 e a 100% aí, com ângulo de 0 e 90 graus, totalizando 4 casos diferentes para esse grupo. Depois, variação da frequência. Fizemos teste com 57 Hz e também 72 Hz, a 50% desse nosso sistema, verificando o comportamento com essas frequências. Depois a famosa falta cross-country, né? Nós começamos a falta na linha paralela e ela passa para a linha protegida. Então, começou a 50% e depois de um ciclo ela vai para a protegida a 50%. No outro caso, começou a 100% da paralela e vai à protegida também depois de um ciclo a 50%. 4 casos diferentes aí, variando de 0 e 90 graus o ângulo de incidência. Então, vamos pegar aí um desses casos para a gente poder entrar mais a fundo aí e verificar os nossos resultados. Então, o nosso ajuste, nós temos a zona 1 a 85% e a zona 1 estendida a 150% da nossa linha protegida. Então, essa é uma falta AB, a 0 grau, o nosso sistema foi colocado o PUT,
mas poderia ter sido colocado o pote ou qualquer outra teleproteção, ele não tem problema ou restrição a isso, e um religamento sem sucesso. Então, como é que ficou aqui essa falta aqui, ó, nessa saída aqui da linha? A gente fez o primeiro teste, o que ocasionou para a gente, por exemplo, um problema. A linha estava modelada no modelo Pi, e o simulador em tempo real, ele ocorreu um problema de instabilidade numérica, pessoal. Então, aconteceu aqui a instabilidade numérica, a oscilação numérica no modelo da linha, e no nosso caso aqui, não aconteceu essa estabilidade numérica, como a gente comentou, porque a gente usa o Euler. Então, depois desse problema que a gente teve que mudar o modelo da linha, trabalhamos com Bergeron, para poder fazer a simulação. Então, nós temos aqui lado a lado, à esquerda, os resultados do simulador em tempo real, e à direita, os resultados de teste em malha fechada da Comprove. Então, vamos dar um zoom aí para a gente poder entender um pouco melhor. Inicialmente aqui, então, na subestação 2, em cima, a tensão num simulador, a tensão no outro simulador. Embaixo, a corrente num simulador e a corrente no outro simulador. À direita, o método interativo e à esquerda, o simulador em tempo real. Depois, para os resultados da subestação 3. Em cima também a tensão, e embaixo também a corrente. Na subestação 3, à esquerda continua sendo tempo real, à direita o método interativo. E, por último aqui, os sinais digitais que nós temos. Em cima, o simulador em tempo real, e embaixo, o simulador com método interativo. E aqui a gente pode ver o que aconteceu nessa falta. Então, nós temos, inicialmente, o envio ali do put pela subestação 2, porque foi uma falta a 0%, ela já detectou direto, e o trip nessa mesma subestação 2. Depois de um pequeno tempo do envio do put, nós tivemos a Z1B, zona 1 estendida lá na subestação 3, foi detectado, e o trip nessa zona 3 já em sequência. Correto? E aí nós tivemos o quê? Depois dessa primeira condição de trip e abertura, nós trabalhamos com religamento sem sucesso. Então, o que significa o religamento sem sucesso? Nós mantemos a falta depois que deu trip, na hora que religou, a falta ainda continuava lá. Ela não cessou. Então, aqui o ponto de religamento, nessa segundo lote aqui de atuações. Então, vamos limpar para poder facilitar a nossa visualização. Aconteceu o religamento. E agora nós temos aqui, ó, o SOT, pegando tanto no tempo real quanto na malha fechada. Foi a primeira condição que aconteceu, porque ele deu switch on to fault, porque o religamento permaneceu, foi bem na saída ali da zona 2. Depois, o trip da zona 2, também no simulador em tempo real e no malha fechada, que está embaixo. Depois, o envio do put nos dois. E a condição da zona estendida com, consequentemente, o trip na zona 3, tanto no simulador em tempo real, na malha fechada. Aqui a gente conseguiu ver, pessoal, de uma forma visual. Vamos agora enxergar de uma forma numérica esses dados. Então, nós temos aí os dados de todos esses sinais, trip subestação 2, religamento, put, o SOTF e o Z1B, e depois a subestação 3, o trip, religamento e Z1B. Aqui na esquerda, nós temos aqui em azul os tempos do simulador em tempo real, e à direita, nessa cor aí, um pouco meio laranjada, essa cor de burro quando foge, né, que é uma cor um tanto quanto indefinida, o simulador no método interativo. Então, vamos aqui focar no quê? No tempo do trip. Nós temos aí o tempo do trip na subestação 2 e o tempo do trip na subestação 3. A coluna azul, tempo real, e essa outra cor, o método interativo. Então, a gente percebe que os tempos de atuação médio, aqui já são as nossas respostas estatísticas, tempo mínimo, médio, máximo e também o desvio padrão, que foi acontecido aqui no AR antes do religamento, o DR depois do religamento. Então, nós tivemos aqui, nesse caso, uma diferença de tempo, aqui no tempo médio, no simulador real em tempo real, 16,39 milissegundos foi a média de tempo, e aqui nós tivemos 16,73 milissegundos. Então, uma diferença aí de 0,34 milissegundos. Então, a gente está falando na casa de 300 microsegundos de diferença, o que aí é, digamos assim, desprezível.
e também na subestação 3, o trip também, ali uma diferença de tempo ali de 0,31 milissegundos, ou seja, 300 microsegundos também. Depois do religamento, a gente também teve tempos bem pequenos, mostrando aqui uma diferença interessante, que é um tempo aqui um pouco maior depois do religamento. Isso se trata o quê? O IED de proteção possui um contador de tempo para realizar o religamento, que ele não tem uma precisão aí não tem de microsegundos aí, de muito pequena. Então, esse religamento, quando ocorre, ele pode gerar transitórios diferentes. Então, se ele religa num momento ou nesse momento mais um ΔT um pouquinho diferente, o momento que essa tensão está passando vai gerar um transitório de corrente um pouquinho diferente. Isso fez com que os testes depois do religamento ocorram um pouquinho diferente o tempo de trip, que não é um problema, e sim uma característica do momento de religamento diferente, gerado, então, um transitório diferente na forma de onda. Vamos ver, então, pessoal, essas formas de onda. Aqui, o detalhamento da forma de onda. O que a gente tem aqui? Foram exportados o arquivo Contrade, tanto do simulador em tempo real, quanto do método interativo, e foi aberto num software de terceiro, no caso aqui, o software Sigra da Siemens, e foi comparado. Em cima nós temos as tensões, e embaixo as correntes. E foi visto que os dois estão aí. Em vermelho, nós temos o que é do PSMul, e em azul o tempo real. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar. Ó. Nós temos as duas formas de onda, vocês podem ver, elas estão exatamente uma em cima da outra. A modelagem do sistema é exatamente a mesma. E aqui as correntes. Você vê ali, ó, o vermelho e o azul está exatamente em cima da outra, as nossas formas de onda. Aqui a comparação dos dois sistemas aqui, físicos, e mostrando como é que eles acontecem. Então, para precisar fazer, o que foi preciso para fazer esses testes, nós temos aqui um rack, mais 4 amplificadores para gerar ali os dois sistemas da linha, T3V e 3I, e chegar nas correntes aí, que as correntes que a gente tem aí de 50 amperes RMS, no caso que foi feito, e no caso aqui do simulador interativo, a gente teve só o IED, um sistema bem mais compacto e simples aí, para levar em campo também pode ser utilizado. O número de nós fica limitado pelo sistema de hardware, nesse caso, que é um simulador aqui em tempo real. No nosso caso é por software, então não tem essa limitação do número de nós. A entrada binária desse sistema trabalha apenas como contato, e no nosso sistema trabalha como contato e também tem a vantagem de trabalhar como tensão, o que flexibiliza os nossos testes. E como conclusão aí, pessoal, para a gente fechar essa etapa, nós temos aí uma comprovada eficácia do processo iterativo que foi mostrado. Todos os resultados, elas condizem e são idênticos com o simulador em tempo real. Ele atende todas as necessidades. Ele possui vantagens em relação aos outros, como evitar a instabilidade e a oscilação numérica através do método de Euler. Ele é um sistema compacto de teste, pode ser levado, inclusive, a campo, facilitando. Ele possui um valor econômico aí muito menor, um custo-benefício em relação, e o que permite disponibilizar para mais empresas usarem o equipamento, democratizar essa condição de teste em malha fechada, e é uma ótima alternativa aí, mostrando como conclusão para o simulador em tempo real, pessoal. Então é isso, agora nós vamos começar depois a prática. Obrigado. Então, pessoal, esse aqui é o nosso PSMul, o nosso software de modelagem, o Power System Simulator, e vamos falar um pouquinho dele aqui para a gente poder mostrar como é que ele funciona. Então, a gente trabalha aqui com a abordagem do draft e do runtime. No draft, você vai montar o seu sistema elétrico, e no runtime, você vai visualizar os gráficos de respostas que ele permite. Então, nós temos aqui a forma de inserção, inserir. Aqui já tem a condição de inserir mais de um draft, mais de um runtime. Aqui tem os exemplos aqui de blocos, que a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Então, aqui, em termos de elementos passivos, resistência, indutância, capacitância, RLC, SIR, filtro harmônico, terra e etc. Elementos não lineares. Então, nós temos aí o pseudo-TVNAM, o pseudo-linear, para fazer as condições de elementos não lineares.
para-raio, já tem modelos para-raio modelo de 3E, aí vários modelos. Forno a arco também, elementos não lineares, carga, compensador série capacitivo, muitos componentes aí relativos aos elementos não lineares. Depois nós temos as fontes. As fontes também, fontes senoidais, cossenoidais, fontes de harmônica, fontes de sinais quadrados, triangulares, rampa, fontes de descargas atmosféricas, então já tem fontes prontas de descargas atmosféricas, fontes de vento para fazer simulações de energias renováveis. Então, na fonte de vento, você tem vários parâmetros. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. A gente vem aqui, adiciona, clicamos 2 vezes, e nós temos aqui, ele pode ser por média, por rajada, por rampa, por ruído, e ele já possui o equacionamento de cada uma dessas condições, onde você vai entrar ali com os parâmetros do ruído para ser simulado. Nós temos também as fontes de Contrade, de ATP, de fonte de CSV e de Excel. Então, você pode criar uma forma de onda no Excel ali, por exemplo, e importar essa forma de onda para você poder jogar aqui no seu sistema. Os componentes também de chaves, nós temos aí chaves monofásicas, chaves trifásicas, disjuntores. Uma condição bem interessante é o bloco de falta e o bloco de falta na linha. Então, diferentemente de outros softwares, por exemplo, se você precisa segmentar toda a sua linha para poder injetar ali uma falta, você tem esse bloco que você já liga diretamente na sua linha que você quer, e dentro desse bloco você vai colocar ali, por exemplo, se a nossa falta vai ser condicionada por percentual ou quilômetro, e já coloca ali essa condição. E a gente comentou a questão de múltiplos casos ali, múltiplos cenários. Isso é bem interessante. A gente trabalha com um método ali, por exemplo, de constantes. Então, se a gente quiser aqui, eu quero fazer por percentual da linha, eu posso entrar aqui com o jogo da velha ou hashtag, criar um nome para essa constante, por exemplo, aqui, local. E com essa constante local, eu posso fazer, de repente, um laço ou um looping ali para essa constante, para que ela possa trabalhar variando esse local da falta. Então, eu posso variar ali de 0 até, por exemplo, 100%, e com um incremento aí de 10%, ele vai fazer de 10% a 100% do local da falta. Então, mostrando aí um parâmetro aí que pode ser colocado aí no software. Os nossos componentes de acoplamento RLC, transformadores, nós já temos todos os modelos aí de transformadores, ideal, irreal, 2, 3, enrolamentos, para poder fazer aí vários tipos de teste. A parte de TCs e TPs de proteção, também você já tem aí, por exemplo, um TC real, onde você já coloca, inclusive, a curva de saturação desse TC real, você habilita a saturação, se sim, você vai entrar com os dados da curva de saturação, com corrente fluxo ou corrente tensão, ele já vai te desenhar aqui a curva de saturação e ele te permite já, inclusive, importar essa curva de saturação. No caso do 7012, você pode realizar um teste real saturando o TC com o 7012 e ele vai pegar esse resultado e poder importar aqui no PSSimul para fazer um teste de acordo exato com o TC respondeu. Nós temos aqui os modelos das linhas e cabos, também bem interessantes. Então, no modelo da linha aqui, a gente tem a opção de modelar ele por geometria, matriz RLC, matriz de sequência. E nós temos aqui também uma diversidade de parâmetros do modelo. O modelo Pi, RL, sem perdas, Bergeron, frequência modal e frequência das fases, entrando com todos os dados aí da condição da nossa linha modelada. Máquinas também, diversos modelos de máquina síncrona, de imã permanente, motores, máquina DC, reguladores, uma infinidade de reguladores, todos os modelos padronizados pela I3E já existem aqui para facilitar a sua vida em termos de estabilizadores, modelos I3E, hidráulicos, turbinas, térmicos e inclusive modelos genéricos e das renováveis já estão aqui, o software já permite. Entradas e saídas, então aqui você vai interfacear com o hardware externo. Então, aquele sinal que você quer que ele injete, você vai ligar nesse bloquinho aqui, por exemplo, de uma saída analógica. Então, você tem o bloco da saída analógica, você vai pegar a informação e linkar aqui
com esse dado. Linkando aqui com essa informação, você vai ter ali a possibilidade de externar ou receber, por exemplo, uma mensagem GUSE, no caso de uma entrada GUSE é uma entrada aqui binária. Então, ele vai receber o dado vindo de fora, para fazer o uso dela na nossa modelagem. Controles, também temos uma infinidade de controles, o que facilita muito o usuário. Então, ele não precisa, muitas vezes, ficar programando por linha de código, se ele não quiser. Ele pode fazer o que a gente chama de uma programação visual. Você vai linkando blocos e fazendo através do integrador, um derivador, um seletor, e aí por diante uma função de transferência para fazer suas lógicas. Então temos aqui geradores de função, nós temos comparadores para achar pico, máximo, etc. Nós temos aqui funções de transferência, PLL, operadores matemáticos, conversores de sinais, filtros, avaliação, ele já avalia para você, definidos pelo usuário, e outros, amostrador, função, XOR, todas as funções. Lógicas também aí, flip-flop, memória, portas E, portas OU, medições. Então ele já permite também um bloquinho de medição. Esse bloquinho de medição ele já vai fazer a medição daquele sinal, tirar FFT, fazer ali a harmônica, decomposição até a 50ª ordem e etc. Já tem aqui os bloquinhos de medição prontos para isso, bloquinhos de FFT, medição de DHT, Flickr, conversores AD, DA, então já estão tudo pronto e disponível para o usuário. A parte de proteção também já existe alguns blocos para fazer a verificação do distância, o diferencial, ele já calcula a corrente de restrição, corrente de operação e etc. A eletrônica de potência também já tem tiristores, pontes retificadoras, conversores DC-DC, buck boost, cook, buck, boost e etc. Os links com runtime, aqui vai ser o link que você vai disponibilizar o sinal por runtime. Então, uma vez que você coloca o sinal vindo nesse link, ele vai ser disponibilizado lá por runtime. Aqui são os blocos de runtime, que vão estar habilitados na aba de runtime. Então, você pode colocar sinais analógicos, você pode colocar, plotar um slider, plotar um gráfico de barra para componente harmônico, fazer uma análise, filtro, e tem os painel de controle, que a gente vai mostrar ali para frente. Então, você consegue criar um painel de controle aqui, com botões, para interfacear com a simulação, um dial. Então, você pode colocar qual tipo de falta, se você quer a falta ali ou aqui. Então, você pode criar um painel de controle, nós vamos mostrar com um exemplo aí para vocês. Então, vários botões aí que podem ser colocados. Outros, tem uma outra categoria, você pode colocar desenhos, arcos e outros sinais aí que você vai inserir no seu draft, por exemplo. E bloco criado pelo usuário. Você pode criar bloquinhos e aí os bloquinhos vão estar disponíveis aí na sua biblioteca. Vamos abrir e mostrar alguns casozinhos aí que a gente pode exemplificar de uma forma bem simples, que vão estar disponibilizados aí no nosso suporte e casos de exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui alguma coisa relacionada à proteção. Aí temos vários exemplos, proteção diferencial ali de proteção, diferencial de barra que a gente comentou e mostrou, que é um caso interessante a gente ver, os casos do 60255, então tudo aqui já está listado e colocado aqui para facilitar a nossa vida. Por exemplo, o diferencial de barra. Então, a gente já criou aqui o dial, como a gente falou para você, o tipo de falta já está sendo escolhido aqui, o momento da aplicação da falta, o momento que entra a falta externa, e aqui a gente já tem vários resultados, aqui tem 5 resultados. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, a falta externa sem saturação, então a gente tem aqui a tensão, aqui a corrente, a falta externa sem saturação, e temos a opção de enxergar isso aqui, por exemplo, no nosso o IDIF bias aqui. Então ele te permite aqui, arrastando o cursor, enxergar que foi uma falta externa, aumentou ali, mas a condição de a corrente diferencial, a corrente de operação ficou abaixo de 4 mili. Então está muito baixa. Agora uma condição ali, por exemplo, uma falta interna e passou para uma interna, desculpa, sem saturação. Olha aqui a diferença. Então nós temos aqui uma condição, entrou a falta, ele subiu lá em corrente de operação ali de 30. A gente vê aqui também o gráfico
aqui o gráfico de operação em vermelho aqui, restrição, que ele subiu aqui. E temos, por exemplo, casos externo, passou para uma interna. Então, começou com uma falta externa, você pode ver aqui que ele vai aumentar aqui a restrição e depois partiu para uma interna, ele vai mostrar aí que vai aumentar então a operação. E aqui uma externa saturando. Então, ó, olha aqui a forma de onda do modelo do nosso TC, vou mostrar ali para vocês. O modelo do nosso TC já está entrada aqui, ó, corrente e fluxo do modelo e aqui a curva de saturação dele. Então, com essa curva de saturação, ele já calculou e já viu aqui, ó, começou a saturar e foi saturando aqui. E aqui é uma externa que passou para uma interna, saturou e depois passou para uma interna. Então, a gente tem aqui a condição que ele veio aqui e entrou nessa condição aqui. Muito bom. Temos também aqui, pessoal, a gente pode mostrar um outro exemplo. Um out of step, uma perda de estação. E ele está te mostrando já aqui o gráfico de impedância. Então, você pode ver aqui a questão já dos cursores. E aqui o cursor vai andando à medida que a gente vai andando com o gráfico aqui. Você pode reparar aqui no cursorzinho vermelho. Ele vai andando para te mostrar onde está o gráfico. Então, você pode realizar múltiplos testes com a condição de constantes e loops. Você pode ter aqui vários casos aqui simulados e isso te dá uma flexibilidade grande e ele já te permite fazer avaliação dos casos de forma automática. Então, você vai criar para ele aqui avaliações na condição de colocar como ele deve se comportar naquele caso. O trip tem que ser em tanto tempo, não pode aparecer esse sinal aqui, ele tem que aparecer depois desse tempo, e ele vai aprender e ele vai classificar os casos como aprovado ou reprovado ali para você. Vamos ver se a gente abre um outro exemplo também, pessoal. HVDC, por exemplo. Temos aqui o HVDC do SIGRE, que é um benchmark. Nós temos já esse exemplo aqui. Então, aqui está todo o sistema já simulado, com todos os componentes aqui, a nossa ponte 6 pulsos. Todo o sistema aqui, ó. E nós temos aqui já os resultados e as nossas formas de onda desse nosso sistema. Tensão do inversor, do retificador. Aqui também as correntes, o ângulo e o ângulo. Perfeito? Vou mostrar para vocês agora o nosso caso em questão. Posso encerrar esse projeto. Vamos lá, pessoal. Então, o nosso teste que a gente realizou e comparou com o simulador em malha fechada, ele está aqui disponível para a gente. Então, a gente tem aqui o projeto. Vou dar o zoom aqui para vocês poderem enxergar bem. Olha lá. Então, nós temos a linha principal, está sendo protegida, os IADs. A linha paralela aqui embaixo. As linhas adjacentes à esquerda, a subestação 1, à direita, a subestação 4. E aqui nós temos no bloco de draft todo o controle que a gente fez para o momento de fechamento, o ângulo de incidência da falta, qual o tipo de falta que a gente quer escolher. Então, está tudo feito aqui nesse nossa abinha, os sinais que a gente vai externar, que a gente vai medir e etc. E o nosso runtime, que são as formas de onda que a gente vai mostrar.
Então, no caso que a gente tinha lá, do nosso caso em questão, é o caso número 5 aqui. O caso número 5, uma falta AB a 0%. Então, o que a gente tem aqui? Em cima, as tensões da subestação 2, aqui a corrente, depois aqui a tensão da subestação 3, depois aqui a corrente, e aqui embaixo nós temos os sinais binários, aqui o trip da subestação 2, o put, o trip da subestação 3 e o recebimento que foi anterior ao trip. Aqui o religamento, e aqui depois a atuação pelo SOTF e aqui o trip da subestação 3. Então vamos refazer esse teste para que a gente possa entender como se dá essa metodologia do nosso equipamento de teste. Vou prosseguir aqui sim. Inicialmente, ele vai fazer a simulação desse sistema, levando em conta os dados, e ele vai injetar. Aí ele vai bater, bateu, ele vai fazer 6 iterações, porque nós temos o trip da subestação 2 e 3, primeiramente, depois nós temos o religamento da subestação 2 e 3, da 4, depois temos o retrip, o trip novamente, da subestação 2 e 3 pós-religamento. Então, para cada momento de interação, ele vai levar, onde está escrito ressimulando, ele leva o resultado da primeira simulação e vai recalcular e colocar isso em condição. Por isso ele faz esse processo em malha fechada no método iterativo e vai injetar de novo. Então nós estamos aqui ressimulando na iteração número 5 e injetando novamente aquela condição previamente simulada na iteração anterior. E aqui injetando na iteração número 6 para que a gente possa enxergar ali os resultados. Ele acabou, fez todas as iterações, ele já reconhece automaticamente o número de iterações, você não precisa falar para ele, ele vai aprendendo com o sistema e vai verificando sempre as iterações anteriores. Então nós temos aqui as formas de onda, então vamos ver aqui, ó, da falta, a gente possa dar um zoom. É uma falta AB, a gente vê aí o azul, o vermelho e o verde. E aqui nós temos os sinais binários aqui que aconteceu e nós possibilitamos enxergar na forma do cursor para que a gente possa enxergar aqui ó, o momento que aconteceu a falta e, por exemplo, o trip na subestação 2. Então nós temos aqui 16,6 milissegundos. 16 milissegundos e 600 microsegundos. A gente pode dar um zoom para tentar encaixar aqui, por exemplo. De uma forma mais correta. E isso vai ser dado aqui para a gente na resposta. Ó. Nesse campo aqui, ele já está fazendo uma avaliação de 16,5 milissegundos aqui para a gente do trip. Então, a gente já tem essa tabela aqui com todas as avaliações e se está de acordo, aprovado ou reprovado. A gente criou várias avaliações e coloca aqui que ele tem que ser aplicado e aqui a avaliação mostra que está ok. Eu vou agora mostrar para vocês na câmera, para vocês verem, por favor, o LED piscando de uma forma maior, eu acho que vai ficar mais interessante. Então, pessoal, aqui vamos ver agora, na prática, a gente vai injetar, agora mostrando pela câmera, e vamos ver o LED dos IEDs aqui, como está o comportamento. Nós temos esse aqui, o IED da subestação 3, esse IED da subestação 2. Então, vamos verificar, a falta é na subestação 2, então ela vai atuar de forma primeira. Então, se vocês repararem nos LEDs, olha lá, o LED acendeu vermelho, ele atuou, e ele vai fazer a realimentação com isso. Agora está ressimulando, preparando a geração, atuou de novo. E vai injetar novamente essa condição para atuação. Então, ele faz esse processo iterativo para que possa ser verificada a resposta e levar essa resposta em malha fechada para o nosso sistema. Então, agora ele está na interação número 3, preparando. Injetou, ó, bateu, e ele vai acontecer 2 atuações, porque ele tem na condição do religamento sem sucesso. Cada vez que ele injeta, ele atua, depois atua no religamento sem sucesso. A gente está mantendo a falta, a gente fez casos com religamento com sucesso e casos com religamento sem sucesso. Esse específico é o religamento
é sem sucesso, então a falta ela é mantida. Então nós temos na iteração 6, injetando novamente, e agora armazenando os resultados, vamos voltar aqui no compartilhamento da nossa tela. Novamente aqui nós temos o resultado aqui do compartilhamento da nossa tela, que foi o resultado agora injetado novamente. Então aqui são os casos, ó, do caso número 1 à esquerda até o caso que 428 foram feitos aqui para mostrar aqui para vocês esse exemplo. Pessoal, inicialmente era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Muito obrigado.